Bem, retomando de onde paramos no vídeo anterior, vamos ver um pouco do aspecto interno desta igreja, que é a de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Araras, em São Paulo. Vejam, há um longo corredor que leva ao altar, e é interessante nós pensarmos que não existe o sentido de falarmos em altar-mor, uma vez que não existem altares secundários. Então notem que é todo um caminho, né, que traz o fiel do exterior para o interior do templo, aumentando esse percurso entre o profano e o sagrado, considerando-se o altar o lugar mais sagrado, onde se celebra a Eucaristia ou a ceia, né? Então ele tem esse aspecto importante dentro da arquitetura religiosa, certo? Então vejam, eu fiz propositalmente a caminhada com o vídeo para vocês terem essa percepção do fiel que se aproxima do altar, certo? Vamos virar agora. Observem os dois braços da cruz, né? A imagem retratada dos discípulos de Emaús. Ali o vitral com a imagem da padroeira e da pesca milagrosa no Rio Paraíba, a qual eu já havia me referido no vídeo anterior. E aqui o outro vitral mostrando a imagem do bom pastor. Observem. Eu vou tentar virar a câmera do celular com toda a calma, até porque eu tenho labirintite e se eu virar muito rápido, a próxima imagem vai ser eu estendido no chão. Tá? Peço perdão pelas minhas falhas. Notem uma figura interessante, que é o sacrário com a imagem de Nossa Senhora Aparecida à frente dele, com a frase "Ave, em teu seio é que Deus se fez carne", né? Numa rememoração à encarnação e à Eucaristia. Reparem que é uma igreja bastante destituída de imagens. Nós temos a imagem do Sagrado Coração, a imagem de São José, o crucificado, né, a cena da paixão com Jesus, seu discípulo João e sua mãe. E eu chamo a atenção de vocês, reparem, a igreja está vazia, apenas a funcionária que me autorizou a fazer a filmagem que está falando. Observem como o som reverbera bastante alto nesta igreja, tá? Isto é algo interessante. Minha noiva, ela é musicista e nós temos conversado muito também sobre a acústica em igrejas, né? Em igrejas e, enfim, edifícios religiosos, né? E ela já me havia falado sobre a acústica desta igreja, que é uma acústica bastante complicada. Vocês vejam que a senhora que estava falando há pouco, né, ao falar, o som ecoou em toda a igreja. Alguns de vocês podem dizer, mas isso é bom. Não, não é. Não é porque o som distorce, né? Ele chega distorcido, ele chega reverberado de uma forma muito ruim, tá? Isso é uma das questões que vão ser trabalhadas por nós em outros vídeos aqui no canal Girassóis e Violinos, que é a questão da acústica nos edifícios religiosos. O material usado aqui é o concreto. Vou tornar a câmera
novamente, é concreto e vidro. São materiais que reverberam muito o som. Eles repercutem bastante e de forma distorcida. Claro que o fato de a igreja estar faz com que esse som reverbere mais. Não existem corpos para absorvê-lo. Então o som bate no concreto, bate no vidro, volta na madeira, bate no piso, enfim, faz um jogo de um verdadeiro ricochete, certo? Isso, para o músico, é algo devastador. É algo que compromete inteiramente a qualidade do som. Então, assim, também tem outro aspecto aqui, a volumetria interna, né? A largura, a altura e o comprimento da nave, que é uma igreja bastante alta. Eu não saberia estimar a altura, mas qualquer coisa, acredito que deva ter no Google alguma informação sobre a altura da igreja, que eu vou chutar como no seu ponto mais alto, em torno de 40 metros, 40 talvez mais de 50 metros, certo? Então imaginem, né, o que seria essa reverberação de som aqui dentro. Tá? Isso é uma coisa interessante porque o construtor de um edifício religioso, de um edifício para uso religioso, para uso sacro, deve ter em mente a sua utilização também como um pano de fundo, como ele servindo de pano de fundo, servindo de suporte para uma apresentação musical, seja ela instrumental, coral, orquestral, orquestra e coral, ou mesmo, como é muito comum nos templos cristãos, grupos jovens, grupos musicais, né, com instrumentos acústicos. Aliás, ali podemos ver o local onde ficam as estantes, os microfones, tudo fazendo crer que é usada música com caixas acústicas para aumentar o som. Então, uma vez que a época é de pandemia, que aqui na Diocese de Limeira somente são permitidas as celebrações online sem a presença de povo, eu não teria como lhes dar uma amostra de como fica este som, sobretudo num momento com a igreja cheia, mas vocês podem facilmente concluir o nível de distorção sonora que se tem. Está bem? É isso, então. Eu não falei do vitral que... Então, vamos voltar a ele. É a imagem da ascensão, certo? A imagem de Jesus subindo aos céus, observado por seus discípulos. E é interessante nós pensarmos que esta imagem, né, fala tanto do Cristo Rei como do Cristo Juiz, certo? Duas imagens muito fortes, muito presentes no cristianismo. Está bem? Um outro aspecto aqui, falando em conforto, embora não seja essa a minha área, é uma igreja que não possui ar-condicionado central, porque vocês imaginem o gasto que seria para refrigerar todo este volume. No entanto, possui ventiladores nas suas vigas, né? Garantindo maior conforto dos usuários, tá? Isso também é algo a ser pensado, isto é,
mesmo as igrejas, os templos, né? Quando eu falar igrejas, por favor, troquem para templos, porque vai se aplicar a templo de qualquer denominação. Mas mesmo os templos situados em lugares muito quentes têm que lidar com um dado muito real, que é a conta de luz. A conta de luz vai vir estratosférica, vai vir impagável, né, se fosse usado um ar-condicionado para refrigerar, para manter confortável termicamente essa estrutura toda. Ok? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela paciência com que me acompanharam e até um próximo vídeo no nosso canal.